Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos um novo dia, um dia diferente, um dia com dois aspectos bem interessantes, né? Nós primeiro tivemos aí a visita do nosso pastor, irmão em Cristo Anderson, né? Ele veio trabalhar aqui um pouco de um projeto de edificação cristã, para que seja desenvolvido pela Capela Evangélica da Aeronáutica e veio buscar ali, vamos dizer assim, para a gente poder estar junto nisso aqui. E eu acho bacana porque esse é o meu propósito, na verdade, é estar envolvido nas coisas do Senhor. E aí o nosso pastor, nosso amigo, né, nosso irmão, ele acabou, vamos dizer assim, trazendo um pouco desse benefício, dessa oportunidade maravilhosa para as nossas vidas. Então a gente agradece a Deus já pelo dia nesse sentido. E o lado negativo, né, mas que a gente também deve dar glória é que por volta de 3h30 para 4 horas a energia foi embora e praticamente acabou de voltar aí até uns 10 minutos, já são 10 horas e uns 30 minutos, então por volta de 10h20, 22h20, ou seja, mais de 6 horas, de 6, 7 horas praticamente sem luz. Mas é assim mesmo, mais importante que voltou aí para a gente poder ter a oportunidade de fazer nossa meditação, nosso devocional, hoje no Salmos 72, vamos no versículo 18, e ele diz assim: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Quando eu escuto essa expressão Deus de Israel, né? Confesso que no meu coração parece que me dá um pouco de tristeza inicialmente, né? Poxa, parece que é só Deus de Israel, mas não, hoje o Deus ele é maior porque ele foi anunciado aí para várias nações pelo mundo, né? Surgiu, vamos dizer assim, a criação, ele edificou a igreja através dos homens, dos apóstolos, desses homens que foram, vamos dizer assim, açoitados, crucificados, humilhados, pisoteados, homens que tiveram a oportunidade de andar com Cristo Jesus, serem instruídos pelo próprio Cristo, e também mesmo aqueles que não foram, como Paulo, um exemplo específico, mas que recebeu do próprio Senhor, né, a função, a missão, o objetivo, o trabalho de edificar e de ser apóstolo dos gentios, anunciando, edificando, vamos dizer assim, fundando igrejas, ou fundando a igreja, não é igrejas, é fundando nas cidades a igreja do Senhor, a própria igreja de Cristo, uma comunidade única, apesar de hoje nós termos denominações diversas, com nomes diversos, igrejas diversas, forma de execução diversas, doutrinas diversas, entendimento diversos, muito confusos. Nessa época, a ideia era que era uma igreja só, né, sendo, vamos dizer assim, pautada, direcionada pelos homens que era o próprio Cristo, pelos fundamentos dos ensinos de Cristo, e chega até nós. E graças a Deus, então, era o Deus de Israel. Por quê? Interessante que nesses salmos, é um salmos que ele traz uma ideia de um rei que deve governar sobre o aspecto da justiça. Logo no primeiro versículo dos salmos, ele diz assim: ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele quer, então, que a própria sabedoria, a própria justiça, o bom senso, o próprio amor de Deus, vamos dizer assim, todo esse conjunto, fosse, vamos dizer assim, passada, fosse a retidão do Senhor, fosse julgar o pobre, os necessitados, principalmente aquele que necessita, todo o povo ele necessita ser em algum momento sofrer o juízo do rei, mas que esse juízo do rei fosse o próprio juízo do Senhor sobre o seu povo. E o bom de tudo isso é que ele não quer que fique apenas por aquele rei, ele quer que, na verdade, chegue vamos dizer assim, aqueles que sucederão o rei, que seriam seus filhos, também fossem criados com esse mesmo temor, com esse mesmo propósito, e que eles também fossem aplicadores da lei da justiça divina. A ideia desses salmos, ele direciona muito mais do que a própria, por exemplo, o tempo da vivência dos reis aqui, como os reis de Israel, porque ele, num conceito geral, na tradição de Israel, rabínica, ele vai além, ele acaba apontando, por exemplo, para onde a gente vai encontrar um juízo perfeito, um reinado perfeito, em que nações se submeterão ao próprio Criador, ou seja, ele vai para Cristo e para toda, vamos dizer assim, para toda missão, todo propósito, para aquilo que Cristo irá realizar. O que está nesses salmos aqui, ele não se realiza unicamente nele, ele está vindo ao longo dos tempos e ele só se vai concluir em Cristo total. E ele diz que essa justiça, né, que será aplicada sobre os pobres, quando ele fala que pobres, é sobre aquele que estará sujeito à justiça, ela poderá trazer paz ao povo, né, paz ao povo e que cada aflito, ou seja, cada um do povo que estiver necessitado, ele será julgado, será salvo de acordo e ele quer preparar, vamos dizer assim, a opressão, o furor do opressor. Ele traz que aquele que aplicará será temido, né, de sol a sol. Ele vai trazer o aspecto de que uma terra que a justiça será aplicada com sua perfeição, uma perfeição quase divina, ela será uma terra regada com chuvas, as ervas elas crescerão normal, haverá, por exemplo, os dias, o justo ele se multiplicará sobre a face da terra. Ele diz também que basicamente, vamos dizer assim, essa própria semente bondosa, essa própria semente de julgamento correto, de julgamento reto, conforme havia sido titular no versículo 1, quando ele diz assim, que seja passado ao filho do rei, isso também será passado e fará com que o povo ele viva uma abundância muito mais, vamos dizer assim, muito mais percebível.
Um outro aspecto que esse salmo traz, também entre o versículo 8 e o versículo 11, é que o reinado, ou vamos dizer assim, a dominância, ou o alcance desse rei, ele fala aqui no versículo 8, dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. É muito certo, ele passando que muito mais do que o próprio rei de Israel, é uma justiça que é para poder alcançar toda a terra. E para alcançar toda a terra, ele precisa sair dos limites desse rei terreno, que seria, por exemplo, aqui os limites de Israel. A gente agora está, então, de uma forma profética, olhando de uma forma messiânica, que ele está apontando que só existe uma forma de ser estabelecido, que é em Cristo. Ele diz também que as pessoas se inclinarão os seus ouvidos para esse que governa dessa forma, e ele chama também a atenção que os inimigos os inimigos da palavra sendo inimigos, inclusive, do próprio Senhor, eles lamberão pó, ou seja, também receberão a justiça. O engraçado é que a justiça, quando a gente fala, ela tem tanto um aspecto positivo para uns, quanto um aspecto negativo para outro, porque a justiça, ela traz vida, ela faz florescer, ela renova, mas ela também pode trazer a sensação do juízo, da penitência, vamos dizer assim, do recebimento da paga por aquilo que você praticou de uma forma equivocada. E aí os próprios reinos da terra, como se diz, eles se chegarão, pagarão seus tributos, servirão, e no versículo 11 ele diz assim, todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações servirão. Mais uma vez, é muito mais do que escrito ali nos tempos de Israel, no tempo de Salomão. Apesar que Salomão teve um grande alcance sobre diversos reinos que pagavam para ele tributo e que vinham até ele. Então Salomão foi um rei muito respeitado nesse aspecto, mas ainda assim, o reinado que aqui se estabelece é um reinado muito maior. Um outro aspecto também que a gente consegue enxergar nesses salmos, a partir do versículo 12, por exemplo, é que ele diz assim, que porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. As pessoas, elas não viverão abandonadas, porque o próprio governo dele, e quando a gente agora está falando sobre o aspecto de justiça, sobre o próprio governo, é um governo que cuida, é um governo que olha para aqueles que necessitam, olha para o órfão, olha para o angustiado, olha para a viúva, olha para as pessoas que não tem quem lute por elas, que elas são completamente abandonadas. Aí, ele também traz o aspecto da libertação da alma do engano da violência. Ou seja, aqueles que não são oprimidos a ponto de estarem sujeitos à morte pelo homem mau, eles serão libertos contra isso. E o interessante é que ele traz como isso, e trazendo assim na figura, por exemplo, de reinos que trazem tributos ou trazem presentes ao rei, por exemplo, Salomão, ele vai dizer assim, que essas pessoas que são necessitadas, que elas, vamos dizer assim, serão objetos continuamente de oração, elas dizem assim, essas pessoas que serão agora, vamos dizer assim, estar numa nova fase, uma fase de abundância, eles bendirão o Senhor continuamente. É muito interessante, né? Ele também traz o aspecto vamos dizer assim, da abundância, do alimento, do sustento, quando ele fala que haverá um punhado de trigo da terra sobre os cumes do monte. Ele traz também que o fruto da justiça do Senhor, né, ele será espalhado e florescerá como a erva sobre toda a terra. O nome do Senhor será eternamente propagado, ou seja, de pais para filhos. Você vai vendo que quando a gente entra, por exemplo, em profecias, em Apocalipse, coisas semelhantes, você vai ver que por aqui ele acaba caminhando para esses lados. E por fim, a gente entra no versículo 18, que foi o versículo do nosso trabalho, e trazendo também que o nome do Senhor, lá no versículo 19, diz assim, bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Então, a gente consegue perceber que é um salmo feito para o momento dos reis, mas a sua plenitude, o seu alcance, ele chega até mesmo o alcance do próprio Senhor, porque quando a gente vê, está falando aqui, por exemplo, de seja para sempre bendito o seu nome, e não teve reis que tivessem alcançado o tamanho e prestígio. O único rei eterno nesse sentido é o próprio Deus. Então fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso. Agradecemos então a Deus pela oportunidade de termos a energia ter chegado para a gente completar o nosso devocional e fazer a nossa mensagem, não a nossa mensagem, mas a mensagem do nosso Pai, a mensagem do nosso Deus, aquele a quem subjugamos a nossa vida, né, em obediência, em devoção, em amor e carinho, que Ele possa estar com a gente. Que Deus nos cuide, meu irmão.